O assunto, né? O assunto aqui de hoje é o controle e execução de um projeto. Bom, então em um projeto a gente quer saber o seguinte, né? A cada momento do projeto, a cada semana projeto, né? A gente quer saber o seguinte, que pé que a gente está, né? A gente está adiantado ou a gente está atrasado? A gente está gastando mais ou está gastando menos que o previsto ou a gente está dentro do orçamento, né? Se a gente está atrasado, o que eu tenho que fazer? Eu, como gerente de projetos, o que eu devo fazer? Eu devo realocar tarefas, realocar pessoas. Então, de repente, eu tenho algumas pessoas que estão ansiosas numa determinada tarefa, eu quero passar essas pessoas para uma outra tarefa. De repente, assim, fazendo essa realocação de recursos, eu consigo comprimir a duração dessas tarefas, né? Então, para determinado tipo de tarefas, você tendo mais pessoas, você consegue encurtar. Outras tarefas, não necessariamente isso é verdadeiro. Então, você pode gerar confusão tendo mais pessoas. Então, isso depende um pouquinho da natureza da tarefa que você vai fazer, né? Mas, de qualquer forma, no controle do projeto, você consegue identificar onde é que estão os gargalos no projeto. O que seriam esses gargalos? Onde estão as tarefas que estão levando o projeto a um atraso. Você lembra quando a gente comentou aqui sobre o caminho crítico, né? O caminho crítico permite identificar as tarefas ali principais que eu tenho que ficar de olho, né? Então, se nessas tarefas aqui eu estiver tendo algum problema, o meu projeto inteiro vai ter um problema e vai atrasar o projeto como um todo. Então, o controle do projeto tem como objetivo fazer com que a gente consiga levar o projeto da melhor forma possível, dentro do prazo, dentro do custo e dentro da qualidade, né? Muito bem. Então a gente entra aqui, né, numa pergunta, tá bom, né? Mas quanto é que custa cada tarefa de um projeto, né? Será que é difícil a gente calcular cada tarefa? Para o vídeo aqui, dá um pause, né? Anota ali no papel como é que você acha que você calcularia o custo de uma tarefa no projeto. Então, parou? Pensou um pouquinho? Vamos lá, né? Assim, eu coloquei aqui um exemplo no livro eu acho que é melhor a gente entender isso por meio de um exemplo simples, né? Então, um problema aqui que provavelmente todo mundo já passou, né? Então, de repente, você vai pintar lá um apartamento, né? E você vai contratar alguém para fazer isso, tá? Então é o seguinte, né? A historinha que eu coloco ali no livro é o seguinte, né? Digamos que você quer contratar um pintor para pintar seu apartamento, né? Então você tem um apartamento ali de 2 quartos, né? Aí você foi lá e conversou com o José, que o José era um pintor, né? Então o José foi lá, visitou teu apartamento, né? Olhou lá e tal. Aí pensou um pouquinho, fez uns cálculos e falou, olha, negocinho, são 2 quartos aqui esse apartamento, né? Então eu acho que eu consigo pintar o apartamento em 2 semanas, né? Então, mas eu não vou trabalhar sozinho, eu preciso do meu ajudante aqui, que é o João, né? Aí você fala, tá bom, José, mas quanto é que você acha que ia ficar esse custo aqui? Aí o José fala, bom, olha só, né? Eu cobro aqui R$ 100 por semana de trabalho, né? Mas pintar esse apartamento aqui vai entrar um trabalho danado, eu vou precisar de um ajudante aqui, que é o João. Mas fica tranquilo que o João é baratinho. O João aqui é R$ 50 aqui por semana, né? Aí você fala, José, mas e os outros custos aqui que você vai ter? Eu vou precisar de tantas latas de tinta, vou precisar de tantos pincéis e rolinho, né? Então isso aqui vai sair em R$ 75, né? Aí você, bom, vamos calcular. Então quanto seria o custo aqui desse... Nesse caso aqui é um projeto com uma tarefa só, assim, então é o exemplo mais simples do mundo, né? Depois a gente pode extrapolar esse exemplo para um projeto que tenha N tarefas, né? Então quanto seria o custo dessa tarefa aqui, que na verdade seria o custo do meu projetinho, né? Bom, você imagina o seguinte, né? O custo de cada tarefa, eu teria que ver o custo do José, o custo do João, mais outros custos, né? Bom, e como é que eu calculo o custo do José e do João, né? Bom, é só você ver aqui quanto é que ele custa por dia, vezes o número de dias aqui trabalhado na tarefa, ou vezes o percentual de alocação na tarefa, né? Não se preocupa um pouquinho com o percentual de alocação da tarefa, mas a ideia é o seguinte, né? Quando você está trabalhando no projeto real, digamos que você tem um funcionário, né? Que ele está trabalhando 70% do tempo dele na tarefa A e 30% do tempo na tarefa B, né?
Então, você teria que multiplicar por esse percentual para fazer essa contabilidade, né? Mas no caso aqui, o João e o José vão estar trabalhando só em uma tarefa, né? Então não preciso me preocupar muito com isso, né? Então como é que a gente poderia calcular inicialmente, né? Bom, né? Nesse meu caso aqui, eu estou pagando por semana, né? Estou contabilizando semana. Eu não estou contabilizando por dia, né? Eu posso contabilizar por semana, posso contabilizar por dia, posso contabilizar por mês, né? Mas nesse caso aqui é um projeto de 2 semanas, eu estou pagando aqui trabalho semanal. Bom, então o que o João falou? Bom, ele vai trabalhar 2 semanas, você vai pagar R$ 100 por semana. Desculpa, o João falou, não, o José falou, né? 2 semanas, R$ 100 por semana aqui para o José, né? Mais, né, 2 semanas de trabalho, ao custo semanal o trabalho do João, R$ 50, mais 75, né? Então é 200 que custa o trabalho do José, mais 100 que custa o trabalho do João, mais 75 que é tinta, rolinho, etc, né? Então você imagina que pagando R$ 375, ao final de 2 semanas, você vai ter o seu apartamento ali pintado, né? Bom, mas aí você começa a falar, né? E se eu quisesse aqui reduzir o tamanho? Se eu quisesse um apartamento tivesse pintado não em 2 semanas, mas em uma semana, né? Então, de repente, você casou e você quer mudar logo para o apartamento, né? Ou então você está vivendo de aluguel e você quer sair do aluguel rapidamente para o teu apartamento para deixar de pagar o aluguel e o apartamento, né? Então você pergunta para o José, José, vem cá, será que dá para pintar esse apartamento em uma semana? Você conseguiria fazer isso? Aí o José vai trazer uma solução aqui para você. E a gente vai analisar essa solução na nossa próxima aulinha. Abração.